Caríssimos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos nesse momento. Para nós é motivo de muita satisfação estar aqui. A Carla nos convidou. Lá em Juiz de Fora, fazemos parte do Instituto Espírita Leon Denis. Trazemos um abraço fraterno de todos de lá para as casas aqui que estão envolvidas nesse domingo. Aliás, uma ideia muito boa, né? Reunir 3 casas da cidade para um domingo de manhã para falar do Evangelho de Jesus. Então, isso, quanto vale isso? Não tem preço, né? A gente deixar o aconchego dos nossos lares no domingo e estar aqui na busca dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos traz, e logicamente o nosso farol maior é Jesus. Vamos falar hoje sobre reconciliação, um tema difícil de nós entendermos. A vida é cheia de embates e pendengas. Basta ver os tribunais, os advogados de defesa, os advogados de acusação, sempre tem alguém cobrando do outro essa situação de pendengas, de contendas na vida. O momento é que a gente levar a sério a reconciliação, que nos mostra Jesus. Nós trouxe até a página aqui do Evangelho. Reconciliação com os adversários. Palavras de Jesus, né? A gente tem que estar sempre embasado nos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Então, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reconciliar, esse verbo, reconciliar, ele nos sugere restabelecer a paz, tornar amigas pessoas que se desentenderam, restituir as boas relações. Isso são sinônimos de reconciliar. Eu me lembro quando eu era criança, os amiguinhos, criança está sempre um brigando com o outro e ao mesmo tempo ficava de bem, né? Eu me lembro que dava o dedinho assim, vamos ficar de bem. Eu estou de mal com você, você não é mais meu amigo. São lindas recordações da criança. Daqui a pouco eles estão brincando, estão se abraçando e não tem o menor problema, não tem ressentimento, não tem nada. Isso é a criança, a pureza da criança nos ensinando, né? Eu me lembro dessas passagens da minha infância. Na vida de adulto, adversários ou inimigos? O tema hoje é reconciliação com os adversários. Muitas vezes tornamos adversários em inimigos, e ferrenhos inimigos, muitas das vezes, ao ponto de desenvolvermos sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, e é o que normalmente a gente observa na grande mídia do nosso país. Vamos ler aqui a mensagem na folhinha aqui do Evangelho: reconciliação com os adversários. Jesus nos diz aqui, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Uma passagem do Novo Testamento. Jesus nos concitando a reconciliar o mais depressa possível com os nossos adversários, enquanto estais a caminho. Ele quer dizer aqui, enquanto estamos nesta encarnação.
Sabemos que somos espíritos milenares, já trazemos uma bagagem imensa lá de trás. Já sabemos também que o caminho é da sombra para a luz. Ninguém adquire a luz se não passar pelas sombras primeiro. Os espíritos são criados simples e ignorantes, e devagarinho vão galgando degraus, desenvolvendo o intelecto e desenvolvendo o moral. São as duas asas do progresso, intelecto, moral. Temos a obrigação de nos iluminarmos nessas duas asas. Temos que buscar isso. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares os homens, o Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Então veja que Jesus já nos mostrava que a gente tem que perdoar porque a gente erra. A gente está no caminho da sombra para a luz. Trazemos ainda muitas mazelas dentro de nós. E uma delas é exatamente isso. A gente não gosta de perdoar, de reconciliar. O que é o perdão? Perdão é exatamente não levar a sério aquilo que as pessoas fazem conosco. Ficar de bem, como fazem as crianças, né? O perdão, eu considero, a doutrina espírita fala isso, a chave para os problemas da humanidade, para os problemas da vida, é o perdão. O que é o perdão? O perdão, ele é orgulho exacerbado, que a gente ainda não tem. Então, isso de não querer se reconciliar, precisamos vencer esse orgulho. Então, o perdão é exatamente o contrário desse orgulho exacerbado. E o que vem a ser o orgulho? Eu tirei das obras espíritas algumas coisas que a gente não tem ideia, muitas das vezes, que é orgulho, mas é. A gente está sempre combatendo o orgulho. O espírita tem a obrigação, o cristão tem a obrigação de combater essas mazelas que nós vamos ler aqui agora. A vaidade é um orgulho. Aliás, o orgulho e o egoísmo são as duas piores chagas da humanidade. Está lá no livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo têm sido o motivo das nossas quedas morais ao longo de séculos, de milênios até. A gente está sempre tendo as quedas morais, tendo que repetir as lições através de novas encarnações e temos dificuldade de aprender isso. E a gente precisa despertar para isso, refletir sobre essas coisas. Então a vaidade é uma coisa que derruba. Se a gente procurar ler obras espíritas, a gente vai ver quantos espíritas que tiveram as quedas morais provocados pela vaidade. A prepotência é orgulho exacerbado. A arrogância, orgulho exacerbado. Tem várias nuances do orgulho. A presunção, estamos sempre presunçosos de que somos os donos da verdade. A inveja, pessoas que têm inveja do outro, é orgulho puro. Temos que combater isso. Qual é o antídoto para a inveja? É a admiração. Quando a gente vê uma pessoa comprou um carro novo, não vamos ter inveja do carro novo, vamos admirar aquilo e pedir a Deus que aquela pessoa continue conquistando coisas. Ou se a pessoa conseguiu adquirir alguma luz e a gente fica com inveja, poxa vida, aquele cara ali é iluminado e eu não sou, eu ainda tenho um monte de pensamentos errados, atitudes erradas. Ora, procure também se iluminar, procure seguir o exemplo daquele que já está mostrando a sua luz e procure também desenvolver a sua luz. Essa responsabilidade, ela é individual de cada um. A gente pode admirar, sim, não tem inveja, mas não basta só admirar, temos também que conquistar a nossa luz.
os melindres, ou coisa difícil, os melindres. Dentro da casa espírita é ótimo a gente falar. Eu posso dizer de cadeira, porque já passei por muitas casas espíritas. A gente observa, dentro da casa espírita não devia ter isso, mas é o orgulho que ainda não conseguimos vencer. E os melindres que faz com que a gente não perdoe, não nos reconciliemos com as pessoas. Chega dentro da casa espírita um trabalho voluntário e se desentendem por algum motivo e aquela pessoa se afasta da casa espírita. Eu quero trabalhar, mas aquela pessoa ali não está deixando eu trabalhar. Melindre puro, não se reconcilia, arruma uma pendenga ali, um embate e vai embora. É desse jeito que os espíritos das trevas atuam sobre nós. Eles vão atuando sobre as nossas brechas. O orgulho é o que nos dá mais brechas para que esses espíritos atuem sobre nós e nos afastem da casa espírita, nos afasta das igrejas, dos templos. Não querem, esses espíritos não querem que a gente fique ali. Então começa a jogar uma pessoa contra a outra e afasta as pessoas. Eu já vi esse filme muitas vezes. Poderia escrever livros até. E tanta gente que abandona o trabalho, são desertores. Quando a gente tem que perdoar, a gente tem que relevar tudo isso aí, restituir as boas relações. Sempre o espírita tem esta obrigação, e não ficar alimentando pendengas. Então os melindres, esses são tristes, né? Os personalismos. Isso tirado de livros espíritas, né? Os personalismos a gente acha que tudo deve girar à nossa volta. A gente acha que pode impor a nossa vontade em cima do outro. Quando na realidade a doutrina espírita nos mostra que a gente deve respeitar o outro. Se tem uma ideia divergente, respeite. Se aquele companheiro ali não aceita a reencarnação e nós aceitamos, ótimo, convivência pacífica, somos irmãos e aquela pessoa também é uma boa pessoa e merece toda a nossa atenção. Mas também, porque não aceita a reencarnação, já rompe as relações, né? Rompe as relações, não quero aquela pessoa como amizade, como amigo, porque não compactua com as nossas ideias. Isso são os personalismos. E o espírita deve combater isso. A mágoa, olha só que coisa interessante, a mágoa é orgulho puro. Nós nos magoamos com as pessoas, rompemos relações com as pessoas, não queremos reconciliar com as pessoas, ficamos magoados e a mágoa vai nos fazer mal, a nossa saúde vai fazer mal, né? Os ressentimentos, ódio, vingança, a gente desenvolve isso. Precisamos combater. Temos que aprender a reconciliar. Temos que aprender a perdoar. Não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra. Porque a gente vai se envenenando, vibrando mal contra a outra pessoa. Olha só, isso é uma metáfora, né? Não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra, quando na realidade quem está morrendo somos nós, desenvolvendo mágoa e ficando doentes, e o outro às vezes nem está sabendo que a gente está vibrando mal contra ele. Ficamos com raiva, com ódio, querendo vingança. Se a gente puder derrubar, derruba. A gente vê isso aí todo dia. Então a gente tem que perdoar, temos que parar de tomar veneno que vai nos causando essas doenças por falta de reconciliação, de perdão. Dia desse o Pacini esteve lá na nossa casa e falou também numa outra metáfora que eu achei interessante. Ele disse que a gente, quando a gente se desentende com alguém e não quer reconciliar e desenvolve ódio, desenvolve sentimento de vingança, é como se a gente tivesse pego assim uma brasa quente na mão, fumegando, e queria atirar no outro, para queimar o outro. Só que a brasa já está queimando na nossa mão. Olha, já somos os primeiros a receber os efeitos desse sentimento errado. Queremos jogar no outro, está queimando a mão, o outro nem está. E se o outro estiver vigilante, veja bem,
Se o outro estiver vigilante, ele não recebe essas vibrações erradas nossas. Mas se ele não estiver vigilante, ele recebe essas vibrações erradas. Atua sobre ele, pega nos peitos dele. E ele poderá também ficar para baixo. Se bobear, fica doente com as vibrações erradas. A gente está vibrando, está emitindo. O que a gente está emitindo para o nosso irmão? Coisas erradas? Vamos atingi-lo sim, se ele estiver vigilante. Porque se ele estiver vigilante, ele não vai ser atingido. Mas nós vamos ser atingidos. O frasco de perfume perfuma o outro, mas ele está perfumando primeiro o frasco. O frasco somos nós. Estamos querendo emitir perfume ou estamos querendo emitir o fel ali para o outro? Porque queremos a vingança, queremos o ódio, não queremos a reconciliação. Jesus fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha só, a pessoa que não é mansa nem pacífica, ela não perdoa. Ela vive arrumando confusão. E Jesus fala: bem-aventurados. As bem-aventuranças para nós já nos bastariam para viver bem. O Evangelho já nos bastaria. E dentro do Evangelho, as bem-aventuranças, então, já nos bastaria para a gente se libertar de vez. E ele fala: bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Nós estamos vivendo essa transição planetária agora. Nas minhas preces eu sempre peço a Deus que eu possa ter assim um merecimento para herdar uma terra regenerada, um planeta Terra regenerado. Está tudo escrito nas obras espíritas. Aquele livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, explicita muito bem esse problema da transição que estamos vivendo. Daí toda essa confusão que o mundo está nos apresentando, aqui no nosso Brasil principalmente, um problema político sério que estamos passando. A Terra está em transição. E só bem-aventurados esses mansos pacíficos, porque vão herdar a terra regenerada. Aqueles que não forem mansos e pacíficos, que desenvolverem sentimentos errados de ódio, de vingança, esses não estarão entravando o progresso do planeta, que precisa seguir o seu caminho, e serão exilados do planeta, tal como já foram os capelinos para trás, que foram exilados do planeta Capela. A Terra está passando por um momento exatamente igual. Reconciliar tem um efeito moral e tem um efeito material. Olha só que coisa interessante. Vou ler aqui embaixo, marquei aqui. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que esses problemas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último ceitil, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então Jesus fala isso não só com o intuito moral, esse é o mais importante, o intuito moral, que nós aprendamos a ter bons sentimentos, a não alimentar o ódio, a vingança, mas ele fala do futuro, para que isso não se perpetue para encarnações vindouras. Eu tenho oportunidade, graças a Deus, durante muitos e muitos anos, de participar de reuniões mediúnicas. A gente não tem ideia, as pessoas não têm ideia do bem que aquele trabalho faz. Verdadeiro pronto-socorro espiritual. Meu pai falava, já era espírita e eu era criança e participava com ele, ele falava: o planeta Terra, planeta de provas e expiações, é um grande hospital, uma grande penitenciária, morada de espíritos doentes e devedores. Meu pai já me ensinava isso, eu era criança, nunca mais esqueci. Nosso planeta é de provas e expiações. O mal predomina sobre o bem ainda. Estamos ainda pleiteando um planeta regenerado, se Deus quiser, vamos conseguir. Vamos conseguir. A doutrina espírita nos impulsiona para isso. Mas essa transição ela é totalmente de cunho moral. A gente precisa melhorar os nossos sentimentos. Então ele falava isso
da morada dos espíritos doentes e devedores. Então, essa cobrança de espíritos um sobre o outro é muito grande. Isso já acontece entre nós, encarnados, e isso continua na espiritualidade. Então, a gente lá na reunião mediúnica, a gente observa sempre o cobrador cobrando do devedor. Onde está o devedor, ali estará o cobrador, se ele não perdoar. Porque no momento que ele perdoar, no momento que ele quiser reconciliar, ele vai se libertar. E nós precisamos cortar as correntes, cortar essas amarras, abrir essas algemas, porque o amor, ele une as pessoas, mas o ódio também une. O ódio também une. Olha que coisa interessante que a doutrina espírita nos fala. O amor une as pessoas. E o ódio também une. Isso é perigoso. Porque se a gente não quer reconciliar, esse problema se transfere para uma encarnação para frente. E aí não podemos levar a sério aquilo que se diz assim: morto o animal, morto o veneno. Para o espírito isso não funciona. À medida que uma pessoa morreu, aí que o problema pode se agravar. Pode se agravar. Então a gente, quando ele fala ali para reconciliar, que aqui ele recomenda, ele não está falando só da existência atual, ele está falando também sobre as próximas encarnações. E aí vou dizer uma coisa aqui muito interessante, Chico Xavier fala assim: pessoas certas no momento certo, no lugar certo. Na reencarnação ninguém erra de endereço. Palavras do Chico. Pessoas certas, no momento certo, no lugar certo. As nossas reencarnações, elas são programadas, elas são planejadas. Quem viu o filme Nosso Lar, quem lê o livro ali, vê direitinho, lá em Nosso Lar, um setor onde se planeja as reencarnações. Espíritos superiores, espíritos muito mais iluminados que nós, nos ajudam a escolher as nossas provas, verifica onde nós erramos e planeja a encarnação que nós vamos ter. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, o marido, a mulher, tudo isso é planejado espiritualmente. Nada acontece por acaso. E aí é que mora o perigo quando Jesus fala para a gente se reconciliar. Porque se nós temos uma pendenga com alguém e a gente procura reconciliar, a gente resolve aquilo ali naquela encarnação. Acabou o problema. A vida segue. Mas se a gente não faz isso, se o outro não perdoar, e esse problema se transfere para outra encarnação, daqui a pouco a gente, para ficar em paz com a consciência, a gente vai precisar pensar nisso e resolver isso. Então, nessas programações espirituais, nós vamos verificar, nós temos inimigos do passado, nós temos embates mal resolvidos, está na hora de resolver. Vamos planejar uma encarnação trazendo parentes difíceis para dentro do mesmo lar. Parentes difíceis. Quem é que não passa por isso? Muita gente passa por isso. Parentes difíceis, às vezes, como marido e mulher, como pai, filho, mãe, filha, irmãos, tios, avós. Se tiver problema do passado, eles terão que ser resolvidos debaixo do mesmo teto. Um dia desse, eu estava fazendo esse estudo lá numa casa espírita de Juiz de Fora, e o presidente da casa veio me contar uma história. Contou até para as pessoas mesmo ouvirem. Lá dentro da casa tinha uma pessoa muito difícil lá, criadora de caso, e ele como presidente, aí a responsabilidade caiu na mão dele, porque ele não podia expulsar aquela pessoa de lá, estaria indo contra o evangelho que prega ali na tribuna. Não pode fazer eu faço o que eu digo e não faça o que eu faço. Então ele tinha que conciliar o negócio. Então, e a pessoa difícil com todos, né? Ele foi lá, ele teve um problema com ele e começou a fazer oposição a ele dentro da casa,
coisa, né, espírita fazer uma coisa dessa. Entrou na doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não entrou nele, né? Isso acontece todo dia. O Jesus veio, não foi para os sãos, veio para os enfermos, que somos todos nós. Então, ele falava o seguinte: essa pessoa causando problema dentro da casa, logicamente, sendo um instrumento de espíritos que não querem ver o progresso da casa, né? Lógico, né? É assim que funciona. Trabalham nas nossas brechas, nos nossos orgulhos e egoísmos. E aí ele foi lá procurar a reconciliação. Humildemente, ele como presidente da casa, ele foi lá e procurou a reconciliação, foi conversar, chamou a pessoa do lado, usou de todo o amor possível, fez uma prece, pediu aos mentores que ajudassem, e ali resolveu-se o problema. Reconciliou com aquele adversário, não inimigo, o adversário que estava dentro da própria casa espírita. E acabou o problema, não teve mais problema. E ele falou para mim assim, falou para todos: não gostaria de receber essa pessoa embaixo do mesmo teto que eu. Não gostaria. Perdoo essa pessoa, não tenho nada contra essa pessoa, mas recebê-lo como meu filho, como minha esposa, como um parente próximo, não gostaria, mas se for preciso, será. Vamos dizer que ele não quisesse se reconciliar e essa mácula vai ficar registrado vamos dizer assim, na sua vida, né? Então ele reconciliou, foi vencedor nesse aspecto. O que a gente vê por aí é exatamente o contrário. As pessoas não querem a reconciliar. Então temos que ter sabedoria para não criar laços de ódio e no futuro ter que conviver com desafetos embaixo do mesmo teto. Quanto ensinamento que a doutrina espírita nos traz. A gente observa aí filho matando pai, filho matando mãe. A mãe que às vezes, ou o pai, às vezes tem um amor imenso por um filho e não tem pelo outro igual. Isso é bem natural, porque dentro da nossa casa existem os espíritos que são afetos a nós e também temos os desafetos. Então é bem natural que dentro da nossa casa tenhamos essa predileção por um filho, por outro, coisa que a gente deve até não demonstrar e combater isso, procurar dar amor para todos igual. Mas nós temos um passado que rege a nossa vida, não podemos nos desvencilhar do passado. A vida é uma só, várias encarnações. E nessas encarnações vamos formando a nossa bagagem. E quando a gente reencarna aqui, a gente já traz essa bagagem todinha lá de trás. É patrimônio nosso. Fomos nós que desenvolvemos. E se foi mazela que a gente desenvolveu, cabe a nós nos livrarmos dela. Se foi amor que nós desenvolvemos, ótimo. Já renasce ali com muita luz, um espírito que só da gente chegar perto dessas pessoas, a gente já sente a vibração boa. E outras não, que são amargas, que são azedas, que são complicadas, que vivem criando problema com tudo, porque já traz a sua bagagem. Isso é prova da reencarnação, né? Que a doutrina espírita nos mostra. Então, desafetos e afetos embaixo do mesmo teto. Nós convivemos, como diz o Chico Xavier, com os espíritos que nós atraímos para nós. Não queremos reconciliar e ficamos dando murro em ponta de faca. A hora está sendo dada a chance para que a gente reconcilie. O espírito vem para dentro do nosso lar, para o nosso convívio, e a gente desperdiça aquela oportunidade. Vamos ter, como diz, teremos tantas chances quantas forem necessárias. O livre-arbítrio é nosso. Podemos agir da maneira que quisermos. A semeadura é livre. Colheita sempre será obrigatória. Não podemos nos furtar a lei de causa e efeito. Essa lei rege o universo. Rege o universo. Então o espírito tem obrigação de aprender isso, refletir sobre isso, colocar isso em prática. Faz esforço. Eu estava vendo, eu botei até um negócio aqui. Quem fala é o Raul Teixeira. O Raul Teixeira, ele diz aqui uma coisa interessante. Exercitar. O espírito tem que exercitar a reconciliação.
Inicialmente, tentar fazer isso, palavras do Raul Teixeira, por obrigação, porque está escrito no Evangelho, somos cristãos, somos espíritas, então temos que exercitar isso, mesmo com dificuldade, como ele diz aqui, mesmo chorando de raiva. A gente tem ainda aquela mazela dentro de nós, aquele orgulho brabo de não querer perdoar, mas a gente faz aquilo por obrigação, faz chorando, faz com raiva, mas tem que exercitar isso. Então ele começa a dizer aqui, aprender a desculpar, a tolerar, a suportar, a não revidar. Dificuldade, a gente quer sempre dar o troco, né? Não revidar, segurando a língua. Maledicência fatal, né? Segurando as mãos para não agredir o outro. Isso nos transformará em pessoas leves, capazes de perdoar, inicialmente fazendo força, mas depois isso vai se tornando uma condição normal da vida da gente. A gente começa a fazer isso espontaneamente. Olha que ensinamento bonito que o Raul nos traz. Se a gente ainda não tem essa condição de perdoar e reconciliar espontaneamente, que façamos força, mesmo chorando, mesmo com raiva. Mas por quê? Porque conhecemos o Evangelho, sabemos dessa passagem de Jesus: reconciliai-vos com seu adversário enquanto estáis a caminho, porque depois esse problema pode se passar para uma encarnação para frente, para as próximas. É um paradoxo isso. Quando nós erramos, reconhecemos o nosso erro, nós desejamos receber o perdão, não é isso? Está lá olha só que coisa. Pai nosso que estás no céu, lá aquela prece dominical que Jesus nos ensinou, ele diz lá: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então Jesus sempre falou do perdão. Pedro pergunta: mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. Jesus falava: amai os vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos. Na hora de morrer na cruz, quais foram as últimas palavras de Jesus? Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Jesus nos ensinou tanto isso, e a gente teima em não reconciliar, em não perdoar. É comum dentro de uma família, às vezes a pessoa tem um casamento, por exemplo, e a pessoa não tem uma atração pela família do outro, ou o homem não tem atração pela família da mulher, ou a mulher não tem atração pela família do homem. Lógico que isso já é resquício do passado, e se isso é espontâneo, é porque ali foram reunidos pessoas que têm problemas, tem que desatar esses laços, e a pessoa passa uma vida inteira, uma encarnação inteira, indo contra a família do outro, e não reconcilia de jeito nenhum. E foi dada oportunidade para essa reconciliação. Então vamos transferindo o problema para outras encarnações, porque não adianta. Morto o animal, morto o veneno, não funciona para os seres humanos. O espírito se traz esse problema, quando ele desencarna, ele pode ficar pior, muito pior. E pode haver essas perseguições terríveis que a gente vê lá na reunião mediúnica, muito tristes. Toda semana eu vejo isso aí. Sempre tem o que deve e o que julga no direito de cobrar, como se fôssemos donos da verdade. E Jesus não pregou isso, pregou exatamente o contrário. Reconcilie, perdoe, tenha paciência, tenha tolerância, não revide, segure a sua língua, segure as suas mãos. Está aí, o ensinamento está aí. A vida é ser simples, nós é que complicamos. Então, quando nós erramos, reconhecemos e desejamos receber o perdão, mas quando somos vítimas, não queremos perdoar. Olha que paradoxo danado. Não é assim? Se a gente acha que pode receber o perdão de Deus ou do outro, do nosso desafeto, por que a gente não quer perdoar?
Parece que a nossa dor é maior que a dor dos outros. E não é. Nossa dor não é maior que a dos outros. Qual é o seu problema aqui, ó? Pessoas que são muito boazinhas dentro de casa, dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita são muito boazinhas. Temos que falar essas coisas, gente. É a realidade. Pessoas que são muito boazinhas dentro da casa espírita. Mas quando sai dali, não fala com o vizinho, trata mal os filhos, trata mal as mulheres, trata mal o marido, briga com os familiares em casa, com os vizinhos, tudo, mas é bonzinho dentro da casa espírita. Olha só que outro paradoxo. Não quer criar confusão e não quer reconciliação, não perdoa. Arrogância, prepotência, presunção, tudo junto. Então o orgulho, ele tem sido a causa das nossas quedas morais por muitas encarnações. Se hoje ainda temos dificuldade, quem não tem, ótimo, parabéns, bato palma. É difícil. Perdoar não é fácil. Imagina alguém que nos fez um grande mal, matou, assassinou um parente nosso. Agora mesmo está vendo aqui em Juiz de Fora um homem que estava estuprando a filha de 6 anos. Para aquela mãe, como deve ser difícil perdoar esse sujeito. Que coisa impressionante. Lógico que aquilo ali existem laços do passado que levaram aquele homem a fazer aquilo. Muitas das vezes aquela criança já foi uma companheira dele do passado, tinha amor por ela, e agora vê a menina como filha, já vê como uma mulher, não, como se não fosse filha. Isso tem tudo a ver com o passado que aflora na nossa vida. Mas perdoar uma coisa dessa é muito difícil, mas aí vai ter que fazer o esforço. Tem que perdoar, porque se não perdoar, vai agravar a situação. Vai agravar. E os problemas vão se avolumando lá para frente. E nós temos o livre-arbítrio para resolver agora ou aumentar o problema para frente. Por isso Jesus fala: reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Grandes ensinamentos a doutrina, o Evangelho nos traz. Olha o Chico Xavier falando aqui: eu fico muito triste se alguém me ofende. Olha o Chico falando, hein? Fico muito triste se alguém me ofende, mas eu ficaria ainda mais triste se fosse eu o ofensor. Chico Xavier, não dá nem para... Perante Deus, é melhor ser vítima do que ser o algoz. Ser o ofendido que ofender. Perante Deus. Então a gente, se alguém está nos ferindo, agradeçamos a Deus por perdoarmos a Ele, por tentarmos uma reconciliação. É melhor ser enganado do que enganar. É melhor ser arruinado que arruinar. Muito melhor. São ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que a gente tem que levar em consideração. Se não perdoamos, se não queremos reconciliar, nós poderemos nos tornar obsessores do outro. Já paramos para pensar nisso? A gente vem para a casa espírita e ficamos horrorizados com os processos obsessivos, não é assim? Todo dia aparece gente obsediada dentro da casa espírita. A minha vida toda eu vi isso. Todo dia. Pessoas vão no médico e não conseguem resolver. Acaba caindo na casa espírita, porque o médico trata do efeito e deve ser tratado. Porque a obsessão causa problemas no corpo. Então temos que tratar os dois lados. Quando está ruim, então não está complicado, o médico não consegue resolver, ele vai dar o remédio, que a medicina, a bendita medicina, graças a Deus, a medicina tem sido desenvolvida muito para a melhoria de nós, seres humanos, graças a Deus, né? Mas quando a medicina da terra não consegue resolver, aí vamos para a medicina da alma, cai numa casa espírita idônea e ali vamos tentar resolver o problema. Então ali a causa será levada lá, principalmente na reunião mediúnica. É isso que a gente vê lá toda semana. E ali o espírito é atendido, o espírito é doutrinado, e sempre com muito amor que se faz isso. Muitas das vezes o espírito entende e corta os laços, corta as algemas,
as correntes. E a pessoa da noite para o dia fica boa, como num passe de mágica. Cessou a causa, cessa o efeito. Mas muitas das vezes o espírito ele é endurecido e ele não perdoa. E ele continua perseguindo o outro porque não quis reconciliar. E aí, ele vai ter que levar alguns séculos para aprender. Porque muitas vezes também, a vítima é mais endurecida ainda que o algoz. A gente observa isso, porque o outro tem ódio do obsessor e não perdoa e quer confusão mesmo. Chega a pessoa lá, mesmo estando aqui na terra, que o outro está do outro lado, na invisibilidade, atuando, ele ainda não aceita e quer briga com o outro. E de quando eu desencarnar, nós vamos ajustar as contas lá do outro lado. A gente vê isso aos montes. Orgulho puro. Quando a pessoa tem que perdoar, os dois têm que reconciliar. Então o grande problema da humanidade é esse. É os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. Exatamente. Eu peguei lá da internet, do Papa Francisco. Ele diz aqui, ó, o primeiro a pedir desculpas é o mais valente. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Palavras do Papa Francisco, palavra de profunda sabedoria. Vamos repetir. O primeiro a pedir desculpas é o mais valente. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Vamos combinar aqui. Temos dificuldade de pedir desculpa? Vamos combinar aqui. Como é difícil pedir desculpa, meu Deus do céu. Como é difícil admitir o erro. Chega lá, meu irmão, eu errei, me perdoe. Vamos fazer as pazes, vamos acabar com essa confusão aqui que a gente criou. Muitas das vezes a confusão é criada, a revelia da nossa vontade, e a gente revida, e daqui a pouco fica aquele clima que pode se agravar. E de um adversário que surgiu ali, podemos transformá-lo num inimigo e transferir o problema para outra encarnação. Jesus nos alerta. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar a reconciliação, pedir perdão mesmo. Quem pede perdão está demonstrando humildade. Quem pede desculpas, quem não alimenta essas pendengas, está demonstrando superioridade moral. Está demonstrando coisas que a gente precisa fazer. Vamos fazer uma reflexão sobre como a gente age nessa situação. Santo Agostinho, né? Está lá no Evangelho. Ele fazia o quê? Ele se tornou um santo da igreja, um espírito sublimado. O que ele fazia? Todo dia ele fazia uma reflexão do seu dia. O que eu fiz nesse dia? Eu fiz isso. Ah, isso aqui foi bom? Ótimo, vamos repetir. Isso aqui foi ruim? Então não vamos mais repetir e vamos consertar. Ele procurava consertar. Então ele procurava as pessoas e consertava. Ele errou, falou uma palavra áspera, falou alguma coisa errada. Essa no pensamento vai para as palavras e vai para os atos da gente. Teve um pensamento errado de uma pessoa, falou alguma coisa, agiu de maneira errada com uma pessoa, vai lá e peça desculpa. Sabe por que a gente não pede desculpa? Se quem pede, ótimo, continua batendo palma. Mas quem não pede, orgulho continua nos derrubando. Quedas morais. Orgulho. Somos orgulhosos, sim. Por isso estamos aqui na Terra, né? Aprendizado. A Terra é uma grande escola de aprendizado para nós. Então nós devemos tomar sempre a iniciativa dessa reconciliação. Depois desse estudo de hoje, que estamos aqui, todo mundo já conhece essa passagem de Jesus? Claro que conhece. Quantos expositores passam aqui, né? Já se falou disso aqui muitas vezes, mas Joana de Ângeles nos diz assim: é preciso haver a repetição. Eu estou há 40 anos
ouvindo lições que são parecidas ou são iguais, sempre com expositores diferentes e, logicamente, dão enfoques diferentes e falam diferentemente. Então, é preciso a repetição. Só na repetição é que a gente aprende. Só na repetição. Então, vamos continuar ouvindo essas passagens de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, e devagarinho a gente vai modificando o nosso íntimo. É assim que funciona. Viver em sociedade. Olha só o que a doutrina espírita nos mostra. Viver em sociedade. Convivência com pessoas de várias personalidades e valores é muito importante para o ser humano. Viver em sociedade. Então a doutrina espírita fala o seguinte: viver no isolamento, a clausura, né, que muitos vivem assim, não é bom. Já teve a sua época, já foi bom. Hoje já chegou a essa conclusão que não é bom. A gente tem que ter essa convivência social com as pessoas para a gente ir aparando as arestas. Então quem quer viver isolado, aí não forma uma família. Os amigos são aquelas pessoas que estão ali dentro da clausura, ninguém briga com ninguém, não exercita o perdão, não exercita a caridade. Não é bom. A vida em sociedade para nós é da maior importância, a vida familiar. A vida familiar. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Está aqui no Evangelho. Porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Este pronuncia a própria condenação. Tem gente que tem um egoísmo tão forte que diz: eu não perdoo de jeito nenhum, nunca vou perdoar aquele sujeito. Está assinando a própria condenação. Se não for condenado pelos homens, será por Deus. Terá que resolver o problema. E muitas das vezes é dolorido. Muitas das vezes é dolorido. A pessoa vai passar por coisas que não gostaria de passar. Olha só, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos da Verdade nos dizem, como Jesus entendia a palavra caridade: benevolência para com todos, ser bons com todos. A indulgência, olha só, quando ele já fala em indulgência para as imperfeições alheias, já está aí conviver com os erros dos outros, com os defeitos dos outros, porque nós temos os nossos defeitos. Então temos que ter indulgência para com o próximo. E por fim, o perdão das ofensas. Jesus não perdia a oportunidade de falar do perdão. É a chave dos problemas da humanidade, é o perdão. O perdão beneficia mais a quem perdoa. Quem oferece o perdão se liberta, fica leve, retira o lixo da alma, afasta a mágoa, o rancor, o desejo de vingança, o ódio, fica leve, se liberta. Vamos nos libertar. Cortar essas amarras que nos prendem à terra, se prendem às coisas da vida aqui. Não ficar exigindo justiça, não, porque tem muita gente que diz assim: eu perdoo, mas aquele danado vai ter que pagar. A justiça vai ter que ser feita. Ficamos pedindo às vezes para a polícia prender o sujeito, para acontecer isso, para ter um justiceiro lá que mate o sujeito. Isso acontece aí todo dia. Não ficar exigindo. O problema acaba pertencendo à lei. A lei de causa e efeito que rege o universo. E nós ficaremos livres de qualquer consequência. A nossa consciência ficará em paz. Caramba, a gente tem que procurar paz, não é procurar guerra. Eu sou militar, fui preparado para a guerra. E cheguei à conclusão que a guerra não leva a nada. Não leva a nada. Fui preparado para a guerra. Aprendi isso como militar. Mas é bom que a gente venha assim numa encarnação em que a gente tenha que desenvolver essas coisas para a gente entender o outro lado. Certamente lá para trás já vivi enfiado em guerra, provavelmente. E agora não quero mais guerra, não.
Não quero mais guerra porque eu já aprendi. Essas coisas que o Evangelho me ensina, que eu estudo aí ao longo de muitos anos, todas essas parábolas de Jesus, a gente vai estudando, isso vai acabar, como diz a Joana de Anjos, pela repetição, água mole em pedra dura, isso acaba entrando no nosso íntimo, e a gente vai se libertando, se iluminando, se sublimando. É assim que funciona, né? Quando a gente perdoa e o outro não aceita, qual é o problema? A gente tem alguma pendência com o outro, alguma pendenga lá, a gente toma a iniciativa da reconciliação e o outro, quero nem saber, você está me devendo e não tem mais volta. Quebrou, a confiança não se recupera mais. Tem gente, o orgulho, continua sendo o orgulho responsável por tudo isso. Quando a gente toma a iniciativa de cristão e vai pedir a reconciliação ao outro, e ele não aceita, aí nós nos libertamos e o problema passa a ser do outro. O problema passa a ser do outro. A gente se liberta, a gente segue os ensinamentos que o Evangelho nos traz, e o outro é que vai ficar com o ônus. Nós ficamos com o bônus. O outro fica com o ônus porque não quer reconciliar, não quer perdoar. Ele vai responder por isso. Nós nos libertamos e passamos a não ter nenhum sentimento contra aquela pessoa. Isso tem que ser sincero também. Não é aquele que diz assim, eu perdoo, mas eu não quero receber esse sujeito na minha casa. Se ele estiver passando nessa calçada, eu estiver nessa calçada e ele vier lá, eu passo para outra calçada. É o perdão dos lábios, não é o perdão do coração. A gente tem que perdoar mesmo. Lógico que para uma pessoa que foi nosso adversário, que foi nosso inimigo, a gente não vai ter o mesmo carinho, o mesmo amor que temos pelos afetos. Isso é impossível. Então esse perdão que Jesus fala não é isso. De você viver abraçando o nosso desafeto, de viver com o mesmo carinho que temos com um que temos afeto. É não querer a vingança contra ele, não vibrar mal contra ele. Não fazer nada de errado contra ele, entender a situação dele, ter paciência com ele. Isso é perdoar. É perdoar os nossos desafetos, né? Família, olha só, deixei para o final isso aqui. A família é lugar de perdão. Família. Como está lá o Chico Xavier falando que pessoas certas, no momento certo e no lugar certo, estão juntos ali, que na reencarnação ninguém erra de endereço. Então família é lugar de perdão. É dentro da família, olha aqui, é o lugar das nossas feridas mais profundas. Olha só que coisa impressionante a doutrina espírita. Família é lugar de perdão, é porque ali é o lugar das nossas feridas mais profundas. Deus, na sua justiça, reúne os espíritos desafetos para que aparem as arestas, reúne-os dentro do mesmo lar. Já falei isso, os afetos e os desafetos. Então, dentro da família é lugar de perdão. O grupo familiar, a importância do perdão, a família consanguínea, porque nós temos a família espiritual, né? São espíritos que não são parentes, mas que se unem e formam uma família espiritual, que aí essa vai ser o nosso destino. O Espiritismo nos fala que a gente primeiro começa com uma família consanguínea, daqui a pouco a gente já está num bairro, daqui a pouco a gente está numa cidade, num país e no mundo. Todos nós teremos que ser, nós somos irmãos, todos irmãos. Ainda não aprendemos a conviver desse jeito, a amar a todos. Começamos na família, no seio da família, e depois a coisa vai se expandindo até chegar no planeta. No planeta. Grandes espíritos como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, como Chico Xavier, já desenvolveram isso, tem amor por todos, não só pela uma famíliazinha pequenininha, né? É importante, nós vamos chegar lá, mas ainda nós estamos a caminho. Mas pelo menos a gente, como diz, né, existe um ditado chinês que diz que todo caminho, por maior que seja, tem sempre que ser dado um primeiro passo. Esse primeiro passo a gente já deu.
quando a gente se enganjou na doutrina espírita, quando a gente está aqui num domingo de manhã, estudando o Evangelho, a gente já deu esse primeiro passo, com certeza. O caminho é longo, mas a gente já pegou o fio da meada, basta agora a gente tem que sair puxando o fio, temos que segui-lo, temos que, é exatamente isso, porque tem muitos que ainda não encontraram esse caminho, e nós já encontramos. O cristão já encontrou isso, tem que seguir Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. E nós já descobrimos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, com certeza. A importância da reencarnação e do esquecimento do passado. Tem gente que tem problemas, e adversários ou até inimigos. Como resolver o problema? A reencarnação é uma bênção. Por quê? Porque coloca os adversários, os inimigos juntos, para que aparem as suas arestas. Mas Deus é tão bom que nos dá o esquecimento do passado. Porque se a gente lembrasse lá de trás do que já arrumamos encrenca lá para trás, seria muito difícil de viver. Muito difícil. Então o esquecimento do passado facilita essas coisas. A gente até sente quando é um desafeto, porque as vibrações não batem, né? Mas aí é que a gente tem que refletir sobre o problema e tentar contornar, tentar superar. É por aí. Como já está terminando, como já terminou, eu não posso me estender mais. Eu deixei uma frase aqui para o final. Pergunta que eu vou fazer para todos aqui. Não precisa me responder não, tá? Responde para si próprio. Nós temos algum adversário na vida? Temos alguma confusão com alguém? Vamos refletir. O importante é a gente chegar numa casa espírita, ouvir o expositor e refletir sobre aquilo ali. Sair da casa espírita refletindo, porque senão ela entra aqui, sai por aqui. Não adianta nada. A gente tem que amansar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque darão a terra. A gente tem que amansar. É preciso amansar, não temos outro jeito. Nós somos espíritos imortais. A gente não vai, quando desencarnar, não adianta se suicidar, morrer, porque o problema continua do outro lado igualzinho. Recomeça dali de onde parou e daqui a pouco está voltando com os mesmos problemas, né? Então, temos algum adversário? Temos algum inimigo? Pior ainda, né? Tomemos a decisão mais sábia das nossas vidas. Procuremos reconciliar imediatamente. Ficaremos em paz com a nossa consciência e muitas das vezes um adversário que poderia se tornar um ferrenho inimigo se torna um amigo nosso. Se a gente demonstrar o quê? Humildade da reconciliação, como nos diz Jesus. Humildade para se reconciliar, para perdoar. Temos algum inimigo? Temos algum adversário? Vamos sair desta casa hoje refletindo. Vamos procurar ele. Vamos procurar ela. Vamos falar: meu irmão, vamos fazer as pazes aqui. Nós estamos fazendo papel de criança aqui. Né? A criança, ela tem esse problema e daqui a pouco está de bem. Por que a gente não fica de bem? Por que a gente não fica numa boa? Nós tomemos essa iniciativa de nos reconciliarmos. Terminou o tempo. Vou ficar por aqui. Vamos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.